Me coloca aí a imagem, a fotografia que a polícia pede divulgação. O próprio delegado deu um despacho específico para a divulgação da foto desse rapaz, para que outras pessoas que eventualmente tenham sido vitimadas por ele possam procurar a delegacia. Ele é um empresário. Ele tinha uma empresa de estética automotiva na região do aeroporto aqui em Teresina. Uma empresa, inclusive, os investigadores chegaram lá, uma empresa sofisticada, diferenciada aí nesse ramo. E ele, inclusive, foi preso lá dentro do escritório. Estava dando o expediente quando a polícia chegou para cumprir a ordem de prisão preventiva. Esse rapaz, ele é investigado por estelionato. Tem as imagens aí da movimentação da polícia, por favor? Porque ele estava se passando, você está vendo aí, ele se passando, ó, por funcionário da empresa de energia, da concessionária de energia. Inclusive usava um carro com a logomarca, os logotipos, tudo direitinho, inclusive mesmo a marca e modelo crachá, ó. Aquele chapéuzinho para proteger do sol. Ele usava o material, o fardamento, nas mesmas cores, inclusive aqueles com taxa refletiva, né, que os funcionários da empresa usam. Olha aí ele aí, ó. Você percebe que é um ambiente rural. Então, a polícia investigou que ele estava vitimando pessoas simples, pessoas com pouca instrução, que vivem ali na zona rural de municípios da região dos Cocais. Esperantina, Luzilândia, Piracuruca, aqueles municípios ali daquela região de desenvolvimento chamada Cocais. Como é que ele fazia? Se apresentando, de acordo com a polícia, como funcionário da empresa, ele oferecia inclusive brindes, dizendo que a pessoa estava sendo premiada, que ia receber benefícios diversos, e aí pegava os dados da pessoa e depois fazia era empréstimo no nome da pessoa. Não tem qualquer ligação com a empresa. Vale ressaltar, hein? Não tem qualquer ligação com a empresa, mas se passava como tal e agora foi descoberto pela polícia. Essa prisão foi executada ontem pela Polícia Civil aqui em Teresina. Aí o momento em que o delegado e os agentes fazem a condução dele, sendo retirado lá da oficina, que foi um dos pontos de busca, onde a polícia esteve ontem cumprindo ordens judiciais, ordens de busca e apreensão e também ordem de prisão. Ele está preso nesse momento, respondendo aí por essa situação. E o delegado Paulo Gregório, que é da Delegacia de Bens e Serviços, ele nos concedeu uma entrevista exclusiva ao Notícia da Manhã, dando detalhes da atuação deste rapaz. Chegou ao conhecimento dessa delegacia especializada, né, a DBESP, Delegacia de Proteção aos Bens e Serviços Públicos, que o indivíduo Sebastião Vieira Feitosa Filho estava se passando por funcionário da empresa Equatorial e atuando em diversas cidades do norte do estado. Né? Ele usava roupa, carro caracterizado, como era, delegado? Ele se passava por funcionário da empresa Equatorial, tinha um fardamento, tinha até um crachá e um carro com um adesivo da empresa Equatorial. Ele abordava as vítimas, né? Prometia descontos e aí tinha acesso ao documento das vítimas e com isso ele fazia empréstimos. Dava brinde também? Ele prometia brinde, desconto em contas da empresa Equatorial. A equipe de investigação tomou conhecimento, elaborou minucioso relatório de investigação e a autoridade policial representou pela prisão preventiva. E aí a prisão foi executada, né, mas a polícia segue investigando. Né? Ele não colaborou com a polícia, foi o que disse o delegado. Coloca aí outro trecho da entrevista, por favor. Na data de hoje, por volta do meio-dia, a equipe de investigação localizou o seu Sebastião numa empresa, né, numa oficina, que possivelmente já foi criada com lavagem do dinheiro, dos empréstimos fraudulentos. Né? Efetuou sua prisão e hoje o acusado está à disposição da justiça. É possível definir, delegado, quantos empréstimos ele fez e o valor que ele arregimentou com isso? A investigação está no início, né? Tem que se aprofundar, mas foi um valor, um montante alto. Acima de 100 mil reais? Nessa faixa. Qual era o perfil das vítimas, delegado? Era o povo humilde do interior, ele tinha acesso aos documentos para depois fazer empréstimos. Quais cidades ele atuou?
Ele atuou na região norte do Piauí, né, em Barras, Batalha, Piripiri e Esperantina. É possível que ele tenha estado em outros lugares, delegado? A investigação aponta que ele também atuou em outras cidades do Maranhão. Ele tinha uma oficina, é isso? Qual era o padrão lá, delegado? A equipe de investigação até se assustou porque o padrão da oficina era de alta qualidade, uma oficina que mexe com estética automotiva e mecânica. Pode ter sido ali um local para lavagem do dinheiro, delegado? Possivelmente os criminosos eles adquirem o dinheiro de forma ilícita e tentam maquiar mostrando que adquiriu de forma lícita. Isso aí configura a lavagem de dinheiro. Ele está sendo investigado e enquadrado em que crimes, delegado? Os crimes são estelionato e falsa identidade por se passar por funcionário da empresa equatorial. Essa questão da lavagem de dinheiro ainda vai ser averiguada? Vai ser averiguado. Delegado, o que as pessoas que eventualmente conhecerem ele, o que deve fazer? Devem procurar aqui a delegacia, já que ele se passar por funcionário da empresa equatorial, da EBESP, ou o distrito da área, e o BO vai ser encaminhado para a nossa delegacia especializada. Ele, por orientação dos advogados dele, ele preferiu permanecer em silêncio, é um direito do investigado. Tem outros bens, delegado, que foram apreendidos? As buscas hoje foi num único endereço, qual foi o resultado? Foi lá na empresa, né? Foi apreendido os celulares para investigação e o veículo que era utilizado nos golpes, né? A picape S10 de cor branca, que possivelmente se identificava como um veículo da empresa equatorial. O veículo é legal? É legal, não tem nenhuma restrição. É dele? Está no nome de outra pessoa. Aí os detalhes já possível de serem revelados pela polícia, mas o delegado falou muita coisa e esse inquérito continua, né? Porque tem algumas pontas ainda que a polícia está esperando ligar para arredondar esse inquérito. Por exemplo, houve facilitação de alguém na concessão desses empréstimos, né? Porque você tem a documentação, você lança, mas quem concede o crédito também precisa fazer uma criteriosa análise, né, acerca dessa documentação. Então, a polícia está apurando se tem outras pessoas ligadas a este empresário também atuando. E um outro aspecto, né, a questão relacionada e também está sendo apurada pela polícia, além da participação de terceiros, né, saber de patrimônio adquirido por esse rapaz através do crime, lavagem de dinheiro. A delegacia especializada em lavagem de dinheiro entra em ação também para saber se essa empresa, o carro adquirido e tudo isso, né, tem relação com essas ações ilícitas. Porque se tiver, além da questão do estelionato, a possível associação criminosa, que vai ser investigada pela polícia se tinha a participação de outras pessoas, também entra esse outro crime específico da lavagem de dinheiro para estabelecer se ele adquiriu patrimônio em cima dessas ações ilícitas. O fato é, e a gente já está sabendo, que depois da divulgação dessa prisão que aconteceu ontem, já no período da tarde e noite, já entrou em contato a autoridade policial do Maranhão, aqui com o Piauí, para ter mais informações, dizendo que ele também estaria sendo investigado por lá. E agora a polícia vai reunir todas essas informações no inquérito para seguir com a investigação e ao final apontar se mais alguém deve ser responsabilizado, se ao final ele vai ser indiciado por estas práticas. Não falou através do advogado, não quis falar, se manteve em silêncio. Se você foi vítima, a polícia divulgou a foto por isso, um despacho específico do delegado. Se você foi vítima dele, entrar em contato agora com o 86-99406-8473. 99406-8473 é o número de telefone para você falar com a polícia anonimamente, marcar de ir conversar, dizer como você eventualmente foi vitimado, para que a polícia possa adotar as providências.